Olá, bom dia! Nós vamos gravar mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai estar falando um pouquinho, né? Será se você está se responsabilizando pelos seus sonhos, né? Como é que você tem encarado os sonhos que você tem aí? Será se você já desistiu? Será se você ainda continua? E aí eu venho falar sobre isso que está relacionado a um short, né? A uns vídeos que eu tenho deixado aqui no canal que fala sobre rejeição. Então, a rejeição é como se fosse, digamos assim, o núcleo, né? E aí dela vem você não se responsabilizar pelos seus sonhos, a carência, o pessimismo, querer agradar todo mundo, não saber dizer não, justamente porque por trás disso tem o medo da rejeição, né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a rejeição ele faz com que a pessoa não se responsabilize pelos sonhos dela, né? Ela pensa assim, vou fazer o quê, né? Já sofri rejeição mesmo, não sonho nada, né? Tem muitos que podem não sonhar, ou tem muitos até que sonham, mas acham assim muito distantes, né? Deles, ou não estão fazendo nada para esse sonho acontecer. E eu estava aqui meditando, buscando na palavra de Deus, né, algo sobre isto, sobre sonho, e veio profundamente assim, né, que gostaria de compartilhar com vocês sobre Jacó, né, que Jacó, ele tinha um sonho, né, o sonho dele era casar com a Raquel, né, eu estava vendo aqui, a palavra do Senhor diz, Jacó encontra-se com Raquel, né, aqui em Gênesis, no capítulo 29, e ali ele encontra ela, né, tudo, aí depois ele vai lá para casa dela, conhecer o pai dela, e aí ele tá escrito aqui, capítulo 29, versículo 18. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. E Labão disse: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então o pai de Raquel aceitou, né? E Jacó trabalhou 7 anos, né, por Raquel. Aí diz aqui, ó, na palavra do Senhor, diz assim: então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então já a Raquel, ela era um sonho de Jacó, né? E assim é interessante a gente entender que para ele conseguir esse sonho, que era se casar com ela, ele teve que fazer algo, né? E o que ele fez durou 7 anos, né? Então, tem sonhos que não vão acontecer da noite pro dia, né? E também você não vai ficar de braço cruzado, nem eu vou ficar de braço cruzado, né? Tem que ser feito algo, que nem como Jacó fez, né? Ele trabalhou 7 anos pro pai, né, de Raquel, para ele casar com a Raquel. Então ali ele fez algo, né? E assim é quando você se responsabiliza pelos seus sonhos. É você dizer, não, eu vou fazer algo, né? Independente de uma rejeição, eu vou fazer algo pelos meus sonhos, porque se eu não fizer algo, ninguém vai fazer, né? Se Jacó não aceitasse a proposta de trabalhar para o pai da Raquel, ele não iria realizar esse sonho, né? E aí eu estava aqui meditando e me veio também sobre Lia, né? A irmã de Raquel, Lia, que ela vai que Labão ele entrega primeiro a Lia, né? Porque a filha mais nova não podia se casar primeiro que a filha mais velha, né? Tá escrito. E aí Jacó, ele primeiro se casa com a Lia e depois com a Raquel. Mas a Lia, ela não era, né, o sonho de Jacó. E ela veio para a vida dele,
né? E Lia, sem ele querer, né? Ele não queria ela, né? Ele não queria ela, né? Ele queria só a Raquel. E eu achei bem interessante assim, porque às vezes vem uma situação, né, para nossa vida, ou vem uma pessoa para nossa vida, que às vezes você não pode querer, né? Eu não poderia querer, mas aí vem, né? E assim era Lia, né? Lia, ela veio, né, para a vida de Jacó. E ele não queria, ele queria só a Raquel. Mas da Lia vieram quem? Né? Os filhos de Jacó para formar as tribos, né? E eu acho muito legal assim, porque Lia, cada filho que ela tem, ela se volta ao Senhor, né? Cada filho ela diz, ó, tá escrito aqui no capítulo 29, versículo 31, ó, os filhos de Jacó, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Então, naquela época ali, ter filhos era uma forma, assim, da mulher ser honrada, né? Era uma alegria muito grande. E aí ela teve o filho, o Rúben, né? E ela dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Então, a Lia, ela lembrava do Senhor, né? Em cada filho, ela falava algo para o Senhor, né? Lembrando o nome do Senhor. E ela tinha um sonho, né? É engraçado assim que é incrível assim que cada um aqui tem um sonho, né? Jacó tinha um sonho casar com Raquel. Lia tinha um sonho que era de Jacó um dia poder dar atenção a ela, amá-la, né? E Raquel tinha um sonho que era de ser mãe, né? Que era deixar de ser estéril. E eu vi aqui algo também que a Raquel, capítulo 30, né? A Raquel, ela fala para Jacó. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Então aqui a gente percebe que a Raquel, ela pediu filho de quem? Do homem, né? Ela pediu filho de Jacó, e aí Jacó, ele já responde a ela, né? Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então, Jacó, ele falou, né? Você tem que pedir a Deus, né? Ele praticamente quis dizer isto, né? E não a ele, né? Então, tem sonhos na nossa vida, se você parar para pensar, e eu também, quantos sonhos a gente já tentou realizar e a gente não pediu a Deus, né? A gente pediu de pessoas, né? A gente esperou de pessoas. Você já parou para pensar assim, né? E aqui é um caso, né? Raquel pediu dele e ele não podia dar para ela, né? Porque de quem ela poderia pedir era do Senhor, né? Para ela ter a fertilidade. Então eu escrevi aqui, me veio nessa inspiração aqui que diz assim que às vezes vai vir pessoas ou situações para os nossos pequenos sonhos, né? Porque os nossos sonhos eles são muito pequenos, né? É muito, muito nossa visão, né? Nossos sonhos é muito e vão vir que você não vai querer, você não vai entender, né? Muitas vezes você não quer aceitar, né? Eu não queria aceitar, mas lá na frente vai se tornar um sonho grande, né? Assim como as tribos de Israel, né? Jacó se tornou Israel, né? Lia fez parte e tão interessante assim, né? Que o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele faz parte da linhagem, né? Aqui quando foi concebido,
de Judá, e Judá era filho de Lia, né? Veio do ventre da Lia, né? Judá. Que aí ela diz assim, desta vez, capítulo 29, versículo 35. Desta vez louvarei o Senhor, assim deu-lhe o nome de Judá. Então, Judá significa isto, louvor ao Senhor, né? E então, voltando aqui para o início, né, do vídeo, você tem que ser responsabilizado pelos seus sonhos, né? O que você tem feito para que eles aconteçam? Você já orou, né, sobre eles? Você já apresentou, né, para Deus, né, os seus sonhos? O que você tem feito, né? Será se você parou de sonhar, né? Porque algum sonho que você tinha não aconteceu, foi frustrado. Essas reflexões, né, que esses pensamentos, essas ideias, né, que eu vim trazer, né, para nós, não só para vocês, mas para mim também, né? Tantos sonhos assim que eu tenho e que muitas vezes está parado porque ainda não tenho que fazer mais, né, para que aconteça. Ou será daqui a um prazo maior, né? Entende? E a gente tem que também saber a esperar, né? Então, é isto, né? A gente vai falar sobre, como eu disse para vocês, né? Rejeição vai estar ali no meio do diagrama, né? E aí vai ter nas laterais os comportamentos, né? Carência, não sabe dizer não, não se responsabiliza pelos seus sonhos, é pessimista, é maldizente, né? E aí, por trás de tudo isso tem a rejeição, e por trás da rejeição, como eu digo aqui para vocês, né, no canal, tem as maldições espirituais, né? De linhagem, maldições que vêm aí dos antepassados e que eu aqui no canal, o que eu venho falar para vocês? Eu venho testemunhar, mas para você que quer ser liberto, né? Para você que quer ter uma nova vida, uma nova história, você deve se entregar, né? Buscar onde congregar e se entregar a Jesus Cristo. Somente Ele pode mudar a sua história, né? Somente Ele e o nome dele é que quebra todas as maldições. Então, assim, se você é de Manaus, você não congrega, você quiser congregar conosco, né? Eu congrego na Igreja Nacional do Santuário de Deus, você pode vir, tá bom? Tem o canal da igreja, né? E lá tem live, tem os vídeos, você pode estar acompanhando. E assim você ter a sua vida transformada e também sonhos, né? Conforme a vontade do Senhor, sonhos realizados, tá? Um bom final de semana a todos. Eu venho agradecer mais uma vez aos novos inscritos no canal, né? E você compartilha com outras pessoas, né? Esse vídeo, seja aí canal de bênção também, tá bom? Curte, comenta, me diz de onde você é, né? Fala aí, olha, eu sou de tal lugar, se você é de outro país, se você é daqui do Brasil. Coloca aí, tá bom? Vou gostar de ler o seu comentário. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.